que para reduzir aí a taxa básica de juros, no qual a gente estava falando, inclusive, agora há pouco, né, nessa expectativa ali de cortes, inclusive, mais aprofundados até na Selic, no modelo ali, né, que ele defende, inclusive, o pastor, ele acredita que o atual cenário só permite um corte até 10,5% na Selic para, de fato, conseguir chegar na meta da inflação em 3% em 2025. Lembrando que a meta de inflação este ano é 3,25%, mas nos próximos 3 anos é de 3 ponto percentual cravado, né? Não ela acaba recuando de 3,25 para 3. Então ali o pastor ele até traz, né, na visão dele, dessa preocupação com essa política fiscal mais expansionista, o quanto isso pode acabar afetando inclusive a condução da política monetária. Na visão dele ali, recuar no máximo até 10,5 seria o que o Banco Central precisa para, se quiser chegar de fato aos 3% ali da meta de inflação em 2025, né? Ele cita uma frase importante aqui, ele fala que o governo tem que ter juízo, fazer essas reformas ali que permitam, então, cortar gastos, né? O ex-presidente do Banco Central traz aí justamente na visão dele, diz que o governo Lula coloca um papel crucial no aumento de gastos e vê, então, o corte de juros limitado diante deste cenário fiscal expansionista. Pois é, a gente tem falado bastante, né, sobre a deterioração do quadro fiscal e que isso está, né, impactando bastante nos próximos passos. A discussão está colocada, né? Inclusive tem muita discussão no fim de semana, né? Vários jornais falando sobre essa possível reforma administrativa que deveria ser colocada em prática, deveria ser colocada em discussão, até mesmo possibilidades, né? O ministro Fernando Haddad falando sobre uma reforma administrativa que tivesse um olhar um pouco ali sobre os concursos públicos. Enfim, toda essa situação de corte de gastos acaba, né, sendo a tônica de toda a discussão do fiscal, justamente porque quanto mais existe deterioração fiscal, mais a gente percebe uma movimentação nas curvas de juros, mais a gente percebe uma movimentação no DI, e isso acaba impactando, né, evidentemente, todo o mercado financeiro, né, principalmente as empresas que acabam sendo um pouco mais sensíveis a juro e à inflação, esse cenário mais deteriorado. A gente viu, inclusive, na sexta-feira, né, logo depois da fala do relator do orçamento, se o relator do orçamento falou que tem dó do ministro Fernando Haddad por estabelecer uma meta zero, isso, né, traz uma pressão maior para o atingimento dessa possibilidade. E isso acabou estressando um pouco a curva, viu, Paula? Na sexta-feira a gente viu essa movimentação, né, a curva empinando um pouco, só a ponta mais longa lá que acabou não tendo esse impacto todo, mas a curva acabou empinando ao longo de toda a curva, ponta curta, ponta média ali, tendo esse empinamento, elevando um pouco mais o prêmio dos títulos, e isso acabou mexendo, obviamente, com o mercado. Claro que tinha todo o vencimento de opções e tudo mais, tinha uma pressão mais vendedora depois de 4 pregões consecutivos de alta no Ibovespa, mas a gente viu que essa sensibilidade acabou pegando também a curva de juros e várias empresas que acabam sendo um pouco mais sensíveis. Então toda essa discussão, né, essa discussão do fiscal acaba não só movimentando os ânimos e as expectativas em Brasília, mas o mercado financeiro muito atento a toda essa movimentação também, Paula. Inclusive, Felipe, estou vendo aqui agora, o Ministério da Fazenda vai divulgar hoje a grade ali dos parâmetros, né, de parâmetros macroeconômicos atualizadas, justamente ali com expectativa também para o PIB e inflação, né? A Secretaria de Política Econômica vai fazer aí essa divulgação hoje às 1h30 da tarde, deve haver uma coletiva com detalhamento às 2 horas, né? A Secretaria de Política Econômica vai divulgar, então, essa edição de setembro deste boletim macrofiscal, os dados, então, a partir da 1h30 com a coletiva depois às 2 horas. E vale reforçar, inclusive, até que o ministro da Fazenda não está no Brasil, né? A gente vai até falar sobre este assunto agora, está em Nova York, acompanhando a comitiva ali do governo do presidente Lula para a Assembleia Geral da ONU. O governo brasileiro está realizando, inclusive, um roadshow ali em Nova York para tentar lançar títulos que financiem projetos de energia renovável e atrair, então, investimentos para a produção industrial sustentável. O ministro da Fazenda, Fernando
Haddad já conduziu 36 reuniões com 60 fundos de investimento, tem apresentado ali as condições macroeconômicas do país, reformas fiscais, vantagens competitivas, como a da alta proporção de fontes de energia renovável. O lançamento, inclusive, dos títulos deve depender ali das condições de mercado e da evolução das legislações relacionadas a créditos de carbono e combustíveis.